Olá, eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta hoje, dia 31 de maio de 2023, aula de número 31. Vamos realizar o nosso ancoramento? Iniciando com os nossos olhos fechados, se possível, concentrando-nos no nosso Deus interno, no nosso Pai interno, a nossa chispa divina, deixando os nossos problemas mundanos, terrenos, corriqueiros, ainda que por alguns segundos ou minutos de lado, e vamos focar aqui na nossa respiração. Vamos tentar fazer uma inclusão de um detalhe hoje. Você, ao longo da sua respiração, tenta esvaziar a sua mente. Então, a gente vai começar inspirando, retendo e expirando, sem pensar em nada, no primeiro momento, esvaziando a sua mente. É um processo longo, que demanda algum tempo para alguns, o de tentar realizar isso. Eu vou ter que ser mais rápido aqui com vocês, por motivos óbvios, mas sugiro que vocês, em casa, ao tentarem fazer isso, pausem o vídeo, a aula, e a aula vai aguardar você, enquanto você respira várias vezes, de preferência 7, 12 ou mais, esvaziando a mente. Uma vez feito isso, você agora vai voltar a respirar naquela ideia já trazida por nós. Inspira oxigênio, acompanhado de coisas boas, coisas belas, projetos, metas e objetivos. Junto também das energias magnânimas que estão aqui conosco hoje e aí com você agora. Por ressonância vibratória, por reverberação energética, as energias de cá chegam até você onde você estiver. Retenha. E ao expirar de forma direcionada, usando o músculo do períneo e o diafragma, coloque para fora, acompanhado do gás carbônico, todos os seus bloqueios, limitadores, travas, pactos, votos, batismos, contratos negativados e tudo mais que impede a sua ascensão. Assim, nos ligamos aos queridos guias, amados mestres e a toda a nossa enorme família estelar, pedindo a todos vós luz, paz, saúde e proteção. Mas, sobretudo aqui agora, inspiração e capacidade para absorver aquilo que nos será transmitido via canalização e via canal. Da mesma forma, discernimento para compreender o quão fundo devo ir com esse conhecimento. Que as ordens Kumara, Amarilis, Shansara, Santara e a grande fraternidade branca se façam presentes através dos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Órion. Os comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, e todos aqueles que trazem a nós naves, frotas, como as Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Ágata, Shambhala, Ramares e Ramatiz. Tronos de pretos velhos e caboclos fazem um círculo poderoso à nossa volta. E os tronos de Exus e Pombagiras ligam as nossas tronqueiras,
aos pontos de força da natureza e as colunas búdica e Mahatma, abrindo um campo para Tron à nossa volta, via Raio Dourado, Dilanto, Siddhartha Gautama, Kuan Yin, Osho, Yogananda e Chico Xavier, que nos abraçam, não só num abraço tradicional, mas num abraço quântico, energético, que reverbera daqui para tantas outras pessoas que conseguiremos emanar em pensamento. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam Shivam Cara, Jai Jai Shivam Shivam Cara, Hareon, Hareon, Hareon Cara, Hare Hare, Hare Hare, Om Cara. Assim é, assim está feito. Nosso primeiro tema de hoje, vamos a essas sociedades pós-Guerra de Órion. Após a Grande Guerra de Órion, Capela e Menkalinã, por isso que esse assunto volta agora, porque há pouco vimos Capela e Menkalinã, desenvolveram tecnologias nucleares que serviram de base para as 108 federações. Lembrando mais uma vez também que nem todas as vezes que se fala de tecnologia nuclear é algo danoso, é algo ruim. A tecnologia nuclear não é o problema é o mau uso que você possa vir a fazer dela. Não é o caso aqui. Com os tratados de não agressão, que se deram após muitas guerras, principalmente após a GGO, foi estabelecido um tratado de não agressão, que a gente vai ver detalhes sobre ele lá na frente, mas esse tratado permitiu o óbvio do que está ali, ó, a não agressão, pelo menos por algum tempo, em determinada área, por aquelas duas facções que haviam comandado basicamente o conflito, que são as sombras, de um lado, com Saratem, com o que nós temos hoje como ODN, como nós temos hoje em relação aos Illuminatis, a Cabal e vários outros grupos, e do outro lado, a Aliança Galáctica, a ODD, que é a Ordem do Dragão Dourado, eles fizeram tratados de não agressão. Com isso, o desenvolvimento de tecnologia bélica foi equilibrado, ou seja, continuava a haver, como continua até hoje, mas sem haver essa intenção de agredir ao inimigo. Mas as sociedades ainda eram movidas pelo medo dos draconianos e dos demais negativados. Os que mais representam esse período em termos de sombras são os draconianos. E aqui eu trago uma ilustração, tá, de um olho de dragão. E toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de ressaltar que não tentem se manter desta maneira, como uma sociedade com esse medo, não só dos draconianos, como medo dos aviários, dos insectoides, porque eles não são todos negativados. Hoje, uma gama enorme dessas raças, que já esteve comprometida com as sombras do passado, já retornou para a luz. E isso vem acontecendo cada vez mais. Ok? Armamentos e manipulação genética da 5D até a 7D foram bem sucedidos. Então, trabalhos com armamentos e manipulação genética foram bem sucedidos nessa época. E, em alguns casos, até hoje, continuam sendo. E utilizados em toda a FIG, que é a Federação Intergaláctica, que nós já vimos aqui também. E aí, continua ali embaixo, você vê que está sublinhado e com asterisco. Ó. Por quê? Trata-se desse tema aqui de cima. Quem foi transferido? Os armamentos e a manipulação genética foram transferidos a distintas linhas temporais e dimensionais, assunto que a gente já vem tratando há algum tempo. Isso fez com que houvesse uma enorme ampliação desdobramentos fractais. Ampliaram, assim, os desdobramentos dos fractais. Você pode chamar de desdobramento do fractal ou desdobramento fractal. São seres como você é um fractal, se desdobrando em diversas outras linhas temporais e em diversas outras dimensões que não só aqui. Então, de lá para cá, isso se ampliou muito.
E com isso, os projetos iniciais dos filhos paradisíacos também se ampliaram, chegando a 72 sistemas solares. Certo? E aí, vamos ver um pouquinho sobre esses ciclos encarnacionais. Também é um tema que a gente já traz há algum tempo, mas cada vez a gente volta com mais informações. E isso é muito importante para você hoje, semente da luz alocado no planeta Terra. Porque nós estamos matriciados, hologramados, dogmatizados com essa ideia que algumas vertentes religiosas trouxeram para nós, principalmente uma, de que o seu plano no planeta é somente reencarnar, ir para o céu e voltar. Reencarnar, voltar. Reencarnar é o ciclo vicioso. A tal da roda de Sansara virou uma roda eterna de retornos. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre esse ciclo aqui agora. O aumento dos desdobramentos fractais, que nós vimos no slide agora, anterior, somado à clonagem utilizada pelas federações na Grande Guerra de Orion, lembra disso? Ainda não tendo tratado da guerra diretamente, eu já citei para vocês que não só na Grande Guerra de Orion, mas em outras guerras, a gente sempre trata a Grande Guerra de Orion como diferenciada, porque ela realmente foi de uma amplitude, de um impacto muito maior. Mas em muitas guerras isso é feito, até porque para poder competir com algumas frotas de maior número, outros seres, outras raças fazem clones, realizam clones. E nem sempre esse clone tem que ser com o objetivo de negativação. Por isso que você observa ali que a palavra clonagem nem está em abóbora. Tá? Então, juntando os desdobramentos fractais que a gente viu anteriormente, que vieram aumentando por conta daquilo tudo que a gente acabou de estudar, e com a clonagem que foi muito grande, então você tinha muita oferta de seres, muitos fractais disponíveis. Aumenta com isso, com mais oferta de gente, entre aspas, com mais oferta de fractal para estar atuando em 4, em 5, em 6D, aumenta o quê? Os aprisionamentos nos ciclos encarnacionais. Como eu falei logo no início, as pessoas começam a voltar mais e começam a ficar muito aprisionadas, hologramadas, dogmatizadas por essa lógica, porque isso também não aconteceu somente aqui não, tá? Essa lógica do volta, 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 volta eternamente, não se deu só aqui. Com isso, Yaberim e Aslan Yaberim, um daqueles mestres cósmicos, um dos 144, e Aslan Yas, um dos 14 samurais sagrados que nós já tratamos também. Estabeleceram agentes deles e fractais deles dentro dessa nova realidade, que é a que nós estamos vendo agora, para dar sustentação às escolas de ascensão e às operações de resgate em todo o setor de Naos e em todo o universo Teta. Ok? Então, para dar sustentação a essa ascensão aqui, ó, tá? Belíssima imagem de você ascendendo, mas a gente já vai ver o que significa essas duas palavrinhas aqui embaixo. Ó. Muitos desses seres, que seres? Agentes e fractais, instaurados ou formatados por Yaberim e Aslan Yas lá atrás, atuam hoje no planeta como orixás e mestres da grande fraternidade branca. Então aqui, ó, esse é um opcional de ascensão. Ou seja, você, quem sabe um dia, quando vier a ascender, e eu espero que seja logo, semente, você retorne, que seja esse planeta ou não, mas não na roda de Sansara, não para ficar de novo aprisionado na 4D ou mesmo na 5D, mas para orixá e mestre ou mestre ser. Trabalhar de maneira mais ativa, de maneira proativa. E você pode pensar assim, ué, mas isso pode? Pode. Isso é uma possibilidade de muitos seres que não são, que não optam por retornar para Avona, que não optam por retornar para a Ilha do Paraíso, que não querem sair daqui, mas não ficam aprisionados.
eles querem estar aqui, junto ao local, seja esse local um setor, um universo, um planeta, com o qual ele se sente comprometido e quer trabalhar. Então, aqui, ó, identifique seu caminho ascensional. Essa é uma opção para você. Todo esse conhecimento que você já tem, mais esse que você adquire ou reacessa, para reacender em você essa chama, essa fagulha que está adormecida, ela poderá levar você a um caminho ascensional como esse. Muitos dos mestres e orixás com os quais você interage hoje, outrora já estiveram na sua posição. Capela nunca foi um sistema negativado. Isso é muito importante ressaltar, porque a própria literatura levou muitos dos leitores a acreditarem que, ao falar, ao ler, ao entender ou pesquisar sobre capela, significa que todo o sistema de capela era negativo, era sombrio. E não. O que aconteceu foi que dois planetas, capela AA e capela AB, aqueles dois maiores que nós vimos no slide recentemente, quando tratamos de capela, isso se deu. Tanto que lá foram 4 guerras nucleares que foram arrasadoras. E aí, lá no finalzinho, eu coloco para vocês, ó, existe um filme da década de 80 que se chama The Day After. E esse The Day After, ele trata desse tipo de guerra, de lembranças de guerra. Muitos filmes e livros ou séries acabam retratando não alguma coisa que já aconteceu aqui no nosso planeta, nem que vai acontecer nessa linha temporal em que você se encontra, mas sim lembranças que os autores, que os diretores, que os produtores, que vocês têm desse passado, que você acredita ser somente viagem, fantasia, algo que você está criando na sua mente, mas não, são lembranças. Vamos aos calendários e às tarefas. Essa parte aqui é uma daquelas em que a gente chega, em que a gente estaciona, num momento da nossa abertura de leque, da nossa exposição de conhecimento, em que você precisa se aprumar para entender o que vai ser trazido aqui. Porque hoje eu vou trabalhar com muita data. E eu já venho falando para vocês que eu não costumo fazer muito isso por causa da questão das linhas temporais, que são muitas e nem sempre uma data pode ser precisa. Eu não vou falar para vocês que no dia tal, do mês tal, do ano tal, daqui a exatas tantas horas, o fato X se dará, um momento Y ocorrerá. Nós tratamos de épocas, nós tratamos de períodos maiores, tanto que eu venho trabalhando a ideia do gap temporal, que iniciou em 23 e vai até 26. Isso você vai entender hoje, quando eu trouxer esses períodos. Vamos entender o que são esses calendários e que tarefas são essas, ok? Nossos guias, mestres, mentores, também estão ascendendo. Também isso é importante que você tenha em mente. O ser que orienta você, ele não está estagnado. Ele não chegou no ápice. Ele também está ascendendo. E por isso ele quer você ascendendo, para que juntos o façam. Em direção a quê? A realidades paralelas possíveis. A gente vai trabalhar um pouquinho mais isso hoje. Ou para sair de vez do contexto local. Você e ele, você e seus guias, você e seus mestres estão ascendendo. As possibilidades são múltiplas. Você pode sair desse contexto. Como eu falei há pouco, ir para Avona, ir para a Ilha do Paraíso, ir para aquilo que a gente chama de o céu eterno. Ou muitas realidades paralelas podem lhe ser colocadas. E acaba que são essas outras que as pessoas optam. Só com o tempo você vai entender por quê. E aí eu chamo a atenção para aquilo que eu já falei. Ó. Vamos compreender isso hoje? Exclamação, interrogação. Vamos. Continuando. O ancoramento amplia a conexão com os guias. Esse ancoramento que a gente vem trabalhando aqui sempre e faz em todas as nossas aulas. E viabiliza a ascensão. De novo, esse retorno a essa ideia. E a Ordem Santa Esmeralda
é quem avalia essa verticalização. Então, nós estamos sendo sempre avaliados, por isso que está aqui, ó, a Ordem Santa Esmeralda, em ação, uma imagem também que reputo belíssima, mas simbólica, da atuação de uma ordem como essa no planeta, a qual poderá ou não ser dadas nos períodos que eu vou citar abaixo, tá? Como assim poderá ser dada ou não? Muitos dos seres que estão aqui podem não conseguir chegar a esse nível desses aprovados nessas categorias durante ou nesses períodos específicos. Tá? As possibilidades sempre são muitas, mas há um planejamento do plano espiritual, das ordens e conselhos. Isso já vem sendo trazido pelas muitas canalizações e estudos, não é de agora, tá, gente? Não é uma exclusividade nossa. Vamos ao primeiro. E por que lá você vai entender, ó, o 2026 que eu falei tanto, ó. Entre 2026 e 2032, teremos os aprovados em primeiro nível, que ao desencarnar, despertarão nas naves ou redes neurais e poderão ascender. Eu coloquei naves ou redes neurais porque eu trato as naves como redes neurais. Isso também está nas muitas fontes já divulgadas do planeta. E você poderá ascender. Então, entre 26 e 32, é o pessoal aprovado em primeiro nível. E o que significa estar aprovado? Significa que você utilizou dessa encarnação de maneira proveitosa. Você abriu sua mente. Você ampliou o seu leque. Você respirou, você meditou, você ancorou, você realizou os exercícios. Você teve uma vida que pode ser comum. Você não está impedido de ter família, filhos, emprego. Tudo isso é necessário. Curtir a vida em parte, curtir a vida um pouco, ok. O problema é quem veio ao planeta a passeio, com aquele discurso de que a vida é somente uma e eu posso morrer amanhã e por isso eu tiro dela tudo que eu posso, mas de maneira egoísta, de maneira unidirecional. Esse ser, dessa maneira que eu narrei por último, não será aprovado dessa forma como eu queria, como eles querem, como vocês merecem, como vocês vão conseguir. E aí esse chega para o outro nível, ó. E você vai ver que os períodos eles se interpolam, tá? Eles se atravessam, não são períodos estanques, totalmente dissociados. Haverá um outro grupo entre 27 e 42, os aprovados em segundo nível, que serão reintegrados à Aliança Galáctica, ou às 108 federações. Reintegrados por quê? Porque vocês são de lá. Como eu já venho falando há muito tempo, por isso essas aulas todas para chegar até aqui. Vocês são da Aliança Galáctica. Vocês são das 108 federações. Para fazer uma coisa importantíssima, que é realizar a faxina temporal, que de uma certa forma você já vem fazendo. E liberar os hologramas em diversas localidades. Por isso você tem que liberar os hologramas de você primeiro aqui, para poder continuar trabalhando nessa liberação magnânima em outros locais. E não acaba aí. Esse é o slide que tem continuação. E aqui, ó, destinos possíveis. Uma imagem muito interessante com múltiplos planetas e várias possibilidades. As faixas e linhas dão a nós a ideia de outras dimensões, outros níveis. E de 2025, não se assuste, voltou um pouquinho, tá? O primeiro foi 26, o segundo foi 27, esse aqui é 25. Entre 25 e 45, por isso que eu falei que elas interpolam. Os aprovados em terceiro nível, olha quantas chances de aprovação. São diversos níveis de aprovação, que permanecerão na Terra, em outras dimensões, encarnados ou não. Por que eu coloquei em outras dimensões? Porque pode não ser somente em 4D, tá? Pode não ser somente retornando encarnado, por isso está ali, encarnado ou não. Em conexão com as naves, em conexão com aquilo que você já faz aqui, com o comando estelar e demais estruturas. Que estruturas? Ordem Kumara, Ordem Amarilis, Ordem Shansara, Ordem Santara, para reconstruí-la. Reconstruí-la a quem? A Terra.
em uma das realidades paralelas possíveis já em 5D. Ainda hoje, em outros slides mais para frente, você vai ver essas realidades paralelas possíveis, tá? Então, haverá uma em que você, se conseguirmos chegar até lá, você vai poder reconstruir o planeta. E a reconstrução não é somente uma reconstrução pós-guerra ou pós-destruição, não. É uma reconstrução no sentido de tirar essa incrível densidade que está no planeta. Como se a gente limpasse Gaia. Como se a gente depurasse Mãe Terra. Esse terceiro grupo, por isso aquele asterisco ali, ó, aqui, pode permanecer no planeta até 3045. Por isso que eu venho falando para vocês há quanto tempo que o tal do fim do planeta, como ciclo do planeta Terra, está muito longe. E essas ideias de anos, eles podem se movimentar. Os períodos podem andar para frente. Olha a possibilidade de você pode até 3045. Então, daqui, ó, até aqui, são 1000 anos de possibilidades, formatando uma sociedade mais justa e em conformidade com o trabalho que já estará em andamento via grupo do segundo nível, o segundo grupo. Tá? Por que o segundo grupo? Porque o primeiro, a princípio, é aquele que vai ascender, vai embora. Observação importante. Entre 2020, ou seja, então já começou, né? Por isso que a gente veio aqui para vocês em 2022, já começou, e 2030, nós teremos, infelizmente, depois de 3 níveis aprovados, os reprovados. E a perspectiva é que isso seja dos seres alocados do planeta hoje, 84%. Eu desejo muito que você esteja entre os 16% que faltam ali para completar os 100. Seres com ego e poder acima de tudo, aquele cara que só pensa nele. Usuários do conhecimento não são pessoas ignorantes, mas usam o conhecimento para quê? De forma indevida, de forma particular. Serão exilados, junto com os coligados das sombras, em 4 planetas já estabelecidos para esse propósito. E aí, para você não ficar assustado com as datas, com os anos, ó, eu comecei esse terceiro nível aqui com 2025. Se você lembrar, os 2 anteriores, um foi de 2026 e um é de 2027. E aí você pode pensar assim, mas e o pessoal que já foi? E essa galera recente aqui, minha família, meus amigos, eles já foram. Eles se foram durante a pandemia. Aí eu coloco aqui para você não se assustar. Por quê? O que significa eles estão ok? Significa que eles já foram alocados em um outro plano. Claro, a depender de como eles comportaram, como eles se comportaram dentro desses padrões que eu coloquei para vocês aqui. Eles já foram alocados em outros níveis. Não significa que só o pessoal a partir de agora que entra nisso aqui. Eu só posso falar do a partir de agora porque estou em 23. Então, preciso falar de 25, 26 e 27. Mas você veja aqui que de 2020 para cá também, muitos, não todos, que estão sendo colhidos, estão, infelizmente, nesse grupo de reprovados. Não são todos, tá? Para vocês não se assustarem com os seus queridos, com os seus amados, com aqueles que vocês conhecem. A gente vai continuar falando muito ainda sobre essa história da linha temporal, mas vamos aqui uma imagem belíssima do Conselho Exu. Esse é um Exu também muito representativo. Aqui a gente vai ver as matrizes de controle e as linhas temporais. Segundo o Conselho dos Exus, esse representante aqui é nossa matriz de controle, nossa do nosso planeta, possui 3 faixas distintas. Como se fosse uma cebola que você descasca, são 3 faixas de matriz de controle. E o maior raio, da maior delas, da mais afastada, atinge a Lua, pois a 4D na Terra é mais densa, devido aos hologramas que eu falo tanto para vocês. Mais densa do que o quê? Do que em distintos planetas. Ou seja, as matrizes de controle são diferentes
em orbes, em planetas onde elas são alocadas. Ok? Então, a nossa tem 3 faixas distintas. Cada ser está em uma matriz de controle. Olha só. Além da matriz de controle que aloca todo o planeta dentro dela, nós temos uma matriz de controle pessoal. Só que a nossa matriz de controle pessoal, ela depende de quê? Do gradiente cognitivo desse ser. Do quanto você vibra. Do quanto você é capaz de sair dessa densidade. Para isso o canal. Para isso o comando Semente da Luz veio ao planeta para tentar fazê-los sair. Quebrar ou desfazer essa matriz de controle pessoal. E, ao verticalizar, ele modifica essa matriz de controle pessoal. Ele, inclusive, consegue dissolver essa matriz de controle pessoal. A partir de 26 de dezembro de 2026, que eu já falei, serão plasmados por nós mesmos, 7 futuros possíveis em 7 linhas temporais distintas na Terra. Então você, a partir de agora, já inicia essa construção. Você plasma, você cocria. A sua mente define aqui agora o que você quer em 26. Quando chegar lá, você terá plasmado definitivamente 7 opções. É para baixo? É para cima? É mais ou menos? É uma matriz de controle que vai embora e vai deixar você ser um ser doador? Ou é uma matriz de controle que vai abraçar você e você vai se permitir densificar? Dentre os 7 possíveis futuros dessas 7 linhas temporais, um é fabuloso, onde se rompem as 3 faixas da matriz de controle da Terra. Tamanha elevação espiritual que nós chegaremos nessa linha temporal. Mas o processo, ele é individual. E o mais importante desse slide, não se aprisione. Quebre a matriz de controle utilizando os muitos recursos à sua disposição. Se você vasculhar a playlist do nosso canal, você vai perceber quantos recursos estão à sua disposição para que você desmonte essa matriz de controle pessoal. Vamos aos lumens. LU é a abreviatura de lumens. E lumens, se você procurar na internet, vai aparecer lá, ó, unidade de medida que afere fluxo luminoso, até para lâmpada. Até para lâmpada comum, você tem esse tipo de aferição. É uma unidade. Só que os lumens também são aqueles que vão aferir você. Como você vai entender isso aqui agora? Ó. Avanços e melhorias que ocorrem em outras dimensões e realidades paralelas chegam até nós por entrelaçamento quântico, que equivale a uma transferência de informação. Entrelaçamento quântico. Transferência de informação. Você recebe das outras dimensões via canalização, via incorporação, via toque, via deixa, via comando dos seus mentores, contato dos seus guias, eles transferem para você. Isso que está recebendo agora é um avanço, é uma melhoria. E você está entrelaçado quanticamente com o nosso canal. Nós estamos transferindo informação de um para o outro. Não é só de mim para vocês. E os fractais desdobram em busca desses avanços e melhorias. Então, isso é você. Isso é o que você vai fazer. Você vai se iluminar. A palavra iluminar, o verbo iluminar, tem dentro dele a palavra lumen. Olha o lumen encaixado aqui. Ó. O que significa iluminar? Fazer com que você tenha os seus lumens multiplicados. Que o seu fluxo luminoso possa ser ampliado. Seres conectados à matriz de controle, por emissão neural e cardíaca, falo tanto para vocês, emissão neural, o seu chakra do terceiro olho, o seu chakra antakarana, a sua chamatrina ou chakra cardíaco, chakra do coração, emissão neural, emissão cardíaca.
O cara preso na matriz de controle, ele vibra até, no máximo, quando 1.600 lumens. Os que iniciam a verticalização irão acima de 2.000 lumens. O que leva a essa verticalização? Disciplina e amor incondicional. Não um amor egoísta, não amor carnal, o amor incondicional. Exemplo, Mãe Maria, Maria Madalena, Sara, Marta, Kuan-Yin, Madre Teresa, Irmã Dulce. Seres que despertam, que podem estar despertando como entrantes inconscientes ou não. Você pode não ser um entrante, mas você pode estar despertando. Para quê? Para auxiliar em certos contextos, já vibram em 3.000 lumens. Estamos subindo. Os conscientes do projeto, aqueles seres que já sabem o que querem, já sabem o que vão abraçar, podem oscilar entre 4.000 e 5.000 lumens, o que já é a equivalência de um orixá menor. Lembra que eu falei agora há pouco que você pode ser um orixá mais à frente? Muitos seres que se candidatam a ser orixá mais à frente, candidatam-se aqui, agora, antes. Lembrando que essa medição é verificada por ordens e conselhos, tá? Não é você que se automede, que se autoafere, ok? A ordem Tote, uma breve introdução desse assunto que é maravilhoso, só para colocar um gostinho aí a mais de algo. A ordem Tote é uma ordem siriana aviária, por isso esse serzinho, ó, olha o Tote aqui. É ilustrativo, mas é exatamente ele. Tote era assim. Por isso que eles tinham no Antigo Egito aquelas coberturas que davam a impressão que eram máscaras enormes, com os bicos cobertos, porque para não aparecer dessa maneira, com essa conformação. É uma ordem siriana aviária, braço da ordem Melquisedeque. Já estudamos um pouquinho tanto de uma quanto da outra, mas estaremos muito mais, estabelecida na Terra com o auxílio do comando siriano. Enviou membros para a 4D da Terra, mas que hoje estão alguns na Lua, em Ágartha e em outras localidades ainda não reveladas. Um desses membros da ordem siriana aviária, Ningistida, era filho de Enki, o Anunnaki não negativado. Por isso que eu falei que é só um assunto para dar um bizu para vocês, porque é um assunto que a gente vai cair muito já, que são os Anunnakis. E aqui dois deles, ó. Enlil, o mais negativado, e Enki, ambos filhos de Anu, pai Anu, que eu falo tanto para vocês, utilizaram a ordem Tote para objetivos distintos ao longo do tempo. O Enki muito mais para tentar ascender e levar com eles vocês. E o Enlil utilizou os mesmos padrões, as mesmas energias, a mesma lógica para causar o dilúvio, para causar problemas ao planeta, para alimentar a discórdia e para disseminar a busca do poder pelo poder. Akhenaton, que foi um faraó famoso, era outro membro da ordem e foi esquartejado pelos Anunnakis de Enlil, os negativados, porque buscava reintegrar os humanos através de reconexões via Ra. Ra. Já ouviram isso? Ra é sol. E olha a analogia com eu sou. Em muitos rituais, quando você acha que eles estão fazendo Ra ou Ra de sol, não é eu sol, é eu sou, do retorno seu à sua próxima etapa, o fractal que retorna ao eu sou. Eu fiz uma analogia muito rápida, eu tenho muito mais coisa para passar para vocês, mas não é aqui agora, tá? Ele, Akhenaton, havia sido desafiado por Amon-Ra, que era um outro da época, só que infelizmente Amon-Ra era um Chopatz, que se fazia passar por Deus. A gente vai chegar nesse assunto e vai se aprofundar sobre isso. Preocupem-se demais com os seus lumens, com a sua evolução, com a sua transição. Porque a sua transição, ela está aqui, ó. A transição ela é planetária.
Mas a sua, ela é individual. A sua transição é a ascensão, que você vai se candidatar em breve com todos esses conhecimentos. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Kan Sham Pham. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Jai Jai Shivam Shivam Cara. Hareon. Hareon. Hareon Cara. Hare Hare. Hare Hare. Om Cara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Aproveitem tudo isso que vocês estão recebendo. Utilizem-se desse conhecimento. Coloquem em prática. Respirem, meditem, exercitem-se o máximo que vocês puderem.